O tempo tem um hábito curioso. Ele esconde histórias extraordinárias nos lugares mais improváveis. Às vezes basta um encontro rápido, quase acidental, para revelar erros que cometemos ao julgar e verdades que preferimos ignorar. Hoje, você vai ouvir uma história real que começa com um bilionário apressado e termina com uma lição que nenhuma fortuna compra. Se você acredita que o passado sempre deixa pistas, que reencontros mudam destinos e que o tempo revela mais do que esconde, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história com alguém que precise ouvi-la. E no final, me diga nos comentários, quantas vezes você já passou por um gênio sem perceber? Era uma manhã comum demais para carregar qualquer tipo de revelação. O bilionário caminhava rápido, com o telefone colado ao ouvido, a mente cheia de números, reuniões e decisões que moviam mercados. A cidade pulsava ao redor, indiferente como sempre. Até que algo interrompeu o fluxo invisível daquela rotina. Um homem sentado na calçada, roupas gastas, olhar atento demais para quem o mundo costuma ignorar. O contraste era quase cruel. Um sapato italiano lustrado parando diante de pés feridos pelo asfalto frio. O cheiro de café recém-passado se misturava ao odor da rua molhada pela madrugada. O bilionário hesitou por um segundo. Aquele tipo de segundo que parece pequeno, mas muda tudo. O homem em situação de rua ergueu os olhos com calma, sem pedir nada, apenas observando. Não houve pedido de dinheiro, não houve abordagem ensaiada. Apenas um olhar que parecia carregar histórias demais para caber no silêncio. O bilionário, talvez por cansaço, talvez por curiosidade, desligou o telefone. Esse gesto simples pesou mais do que muitos contratos assinados naquela semana. Algo naquele encontro não seguia o roteiro esperado. O homem sorriu de leve, como quem reconhece alguém sem nunca ter visto antes. Havia dignidade naquele sorriso. Não a dignidade romantizada, mas a real, resistente, moldada pela sobrevivência. O bilionário sentiu um desconforto estranho, como se estivesse diante de um espelho que não queria encarar. Afinal, quem era aquele homem além da aparência? Carros passavam, pessoas desviavam o caminho e ainda assim o tempo parecia ter desacelerado só para eles dois. O bilionário percebeu que não sabia como começar aquela conversa. Estava acostumado a discursos, não a encontros crus. O homem na calçada, por outro lado, parecia confortável com o silêncio, como quem já aprendeu que ele também comunica. Quando finalmente trocaram palavras, algo invisível se quebrou. Não foi o preconceito ainda, mas a expectativa. A voz do homem era firme, clara, sem o tom submisso que muitos esperam ouvir. Aquela simples troca já carregava uma tensão diferente, quase um aviso silencioso de que aquela história não seria comum. E foi nesse primeiro diálogo, aparentemente banal, que o bilionário começou a perceber que aquele encontro não era apenas um acaso urbano, mas o início de uma descoberta que colocaria tudo o que ele acreditava em xeque. O bilionário falou devagar, quase por hábito. Escolheu palavras simples, frases curtas, como se estivesse atravessando um terreno frágil. Era o tipo de cuidado. A curiosidade, quando nasce de verdade, é impossível de conter. O bilionário tentou disfarçar, mas já não falava por educação. Falava por espanto. Em meio à conversa, soltou uma frase em inglês, quase como um reflexo automático de quem vive entre aeroportos e salas de conselho. Não esperava resposta. Era mais um teste silencioso do que uma pergunta. O homem sorriu de canto, como quem reconhece um truque antigo. Respondeu no mesmo idioma, com naturalidade e até humor. A pronúncia era limpa, o vocabulário afiado. O bilionário sentiu o chão se mover levemente sob os pés. Aquilo já não era coincidência. Algo muito maior estava se revelando ali, no meio da calçada. Ainda incrédulo, o bilionário arriscou outra língua. Um comentário curto, quase jogado ao vento, em francês. O homem nem pensou. Respondeu com uma frase elegante, cheia de nuance,
como alguém que já viveu histórias naquele idioma. A conversa ganhou camadas, profundidade, textura. Cada palavra parecia abrir uma porta invisível. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi pesado. O bilionário respirou fundo, tentando reorganizar tudo o que achava que sabia. Estava alguém que dominava ferramentas que muitos executivos jamais alcançam, mesmo cercados de privilégios. O homem explicou, sem ostentação, que aprender idiomas era uma forma de sobreviver. Cada língua foi adquirida em um país diferente, em trabalhos temporários, em bibliotecas públicas, em conversas com estranhos. Não houve diploma emoldurado, nem cerimônia. Houve necessidade, houve fome, houve persistência. O bilionário ouviu tudo com uma atenção rara, daquelas que não se aprende em cursos de liderança. Ele percebeu que estava diante de um currículo invisível, um que não cabe em papel, mas molda mentes afiadas. E quanto mais ouvia, mais difícil ficava sustentar qualquer rótulo simples. Ali, no meio daquele diálogo improvável, uma certeza começou a incomodar profundamente o bilionário. Se aquele homem falava tantas línguas, quantas verdades ele ainda não tinha coragem de ouvir sobre o mundo que ajudou a construir? Os estereótipos costumam ser silenciosos. Eles não gritam, não avisam quando chegam, apenas se instalam, confortáveis, como verdades antigas que nunca foram questionadas. O bilionário percebeu isso naquele instante exato em que tentou encaixar o homem à sua frente em alguma categoria conhecida, e falhou completamente. Nada batia. A postura não combinava com a imagem que ele tinha construído mentalmente ao longo da vida. A forma de argumentar, o senso crítico, o humor contido, tudo escapava do molde social que costuma ser imposto a quem vive à margem. Era desconcertante perceber o quanto aquelas ideias estavam enraizadas sem que ele jamais tivesse dado permissão. O homem falava de política internacional com cuidado, de economia com propriedade, de cultura com afeto. Não havia ressentimento na voz, apenas consciência. Cada frase desmontava uma suposição antiga, como peças de dominó caindo sem pressa. O bilionário sentia uma mistura estranha de admiração e vergonha. Ele se lembrou de quantas vezes atravessou a cidade desviando o olhar. Quantas vezes associou aparência à capacidade, silêncio à ignorância, pobreza à falta de valor. Não era crueldade explícita, era algo pior, indiferença educada. E agora, diante daquele homem, essa indiferença já não tinha onde se esconder. O estereótipo não caiu de uma vez. Ele rachou. Primeiro, uma fissura pequena. Depois, um desconforto maior, até que se tornou impossível sustentá-lo sem perceber o absurdo. O bilionário entendeu que não estava apenas conhecendo uma pessoa, estava enfrentando um sistema inteiro de crenças herdadas. O homem, em situação de rua, parecia notar essa transformação silenciosa. Não confrontava. Não acusava, apenas continuava sendo quem era, e isso por si só já era revolucionário. Às vezes, a presença honesta é mais poderosa do que qualquer discurso. E enquanto aquela imagem social se desfazia, o bilionário começou a sentir algo ainda mais intenso se aproximando. Não apenas a quebra de estereótipos, mas um choque emocional profundo, daqueles que deixam marcas difíceis de apagar. O choque não veio como um susto imediato. Veio como uma onda lenta, subindo pelo peito do bilionário, apertando a garganta, bagunçando pensamentos que sempre estiveram bem organizados. Ele percebeu que estava diante de algo raro, alguém que não precisava provar nada e ainda assim provava tudo apenas existindo. A admiração surgiu quase como culpa. Não aquela admiração distante, confortável, mas uma que exige reposicionamento interno. O bilionário sentiu um respeito genuíno crescer, acompanhado de uma pergunta incômoda. Como alguém com tanta bagagem intelectual havia sido empurrado para fora do sistema com tanta facilidade? Ele olhou ao redor, para os prédios altos,
para as vitrines brilhantes, para as pessoas bem vestidas, passando apressadas. Tudo parecia repentinamente frágil, superficial. Aquela cidade que premiava velocidade e aparência não tinha espaço para a profundidade silenciosa. E isso doeu mais do que ele esperava. O homem falava de perdas com serenidade, não como quem se resigna, mas como quem compreende. Falava de escolhas erradas, de azares acumulados, de portas que se fecharam uma após a outra. Não buscava pena, apenas compartilhava fatos, e cada palavra aumentava o impacto daquela revelação. O bilionário percebeu que seu sucesso também era, em parte, fruto de acasos favoráveis. Pessoas certas, momentos certos, redes invisíveis de apoio. Nunca tinha pensado nisso com tanta clareza. A linha entre eles dois parecia, de repente, fina demais para justificar tamanha distância social. Havia admiração, sim, mas havia algo mais forte crescendo por baixo. Uma inquietação difícil de nomear. Uma sensação de que aquela conversa estava exigindo mais do que escuta. Estava exigindo responsabilidade. E isso não se resolve com doações rápidas ou gestos simbólicos. Enquanto o choque se transformava em respeito profundo, o bilionário começou a entender que aquela história não falava apenas sobre dois homens muito diferentes, mas sobre o poder que a comunicação e o conhecimento têm de atravessar abismos que o dinheiro jamais alcança. O bilionário sempre acreditou que comunicação era estratégia, palavras bem escolhidas, discursos alinhados, apresentações que convencem investidores. Mas ali, sentado no meio-fio, ele começou a entender algo mais profundo. Comunicação também é sobrevivência, é ponte, é resistência silenciosa contra o apagamento. O homem explicou como os idiomas salvaram sua vida mais de uma vez. Uma conversa certa no momento certo rendeu um trabalho temporário. Uma frase bem colocada evitou um conflito. Um diálogo sincero abriu portas que jamais apareceriam em anúncios. O conhecimento para ele não era status, era ferramenta. Cada idioma carregava uma memória. Uma cidade fria onde dormiu em estações de trem. Um país onde trabalhou ilegalmente por meses. Uma biblioteca onde passou tardes inteiras lendo para se aquecer. O bilionário ouviu tudo com atenção rara, percebendo que aquele tipo de saber não se mede em certificados. Ele começou a entender que o verdadeiro poder da comunicação não está em falar alto, mas em ser compreendido, em criar conexão real. O homem não dominava línguas para impressionar, dominava para existir, para não ser engolido pelo silêncio que cerca os invisíveis. O bilionário lembrou de quantas vezes pessoas brilhantes foram ignoradas em reuniões porque não tinham o perfil certo. Quantas ideias morreram por não serem ouvidas. Ali, naquela calçada, o conhecimento mostrava sua face mais honesta. Aquela que não pede permissão para ter valor. A comunicação entre eles já não era apenas troca de palavras, era troca de mundos. Dois caminhos opostos se cruzando sem hierarquia, e quanto mais conversavam, mais evidente ficava que a distância social não era intelectual, era construída artificialmente, dia após dia. E foi nesse ponto que surgiu a reflexão inevitável. Se comunicação e conhecimento podem atravessar tamanhas barreiras, quantos talentos continuam escondidos, silenciados, simplesmente porque ninguém parou para ouvir? O bilionário começou a perceber que aquela história não era exceção, era sintoma. Aquele homem não era um milagre isolado, mas um exemplo visível de algo muito maior e mais ignorado. Quantas pessoas inteligentes, criativas e capazes estavam espalhadas pelas ruas, simplesmente fora do radar social. O homem contou que conheceu engenheiros dormindo em abrigos, professores dando aulas improvisadas em praças, músicos brilhantes tocando para moedas, gente que o sistema descartou por um erro, uma doença, uma perda familiar. Talento não some. Apenas fica escondido quando não há espaço para ele respirar. O bilionário sentiu um peso diferente.
Ele sempre investiu em ideias, startups, pessoas promissoras. Mas agora se perguntava: promissoras para quem? Quantos potenciais foram ignorados porque não sabiam se vender, não tinham contatos, não cabiam em um pitch de 5 minutos? O homem falava com um respeito profundo por essas pessoas invisíveis. Não havia romantização da dor, apenas reconhecimento da capacidade. Ele dizia que a rua ensina muito rápido quem sabe observar, aprender e se adaptar. É um ambiente duro, mas cheio de mentes afiadas tentando sobreviver. Aos poucos, o bilionário percebeu que o maior desperdício humano não é a pobreza material, é o abandono intelectual. Quando a sociedade deixa de ouvir, ela perde soluções, visões, futuros possíveis. E isso tem um custo que nenhum balanço financeiro revela. A conversa começou a se tornar mais silenciosa. Não por falta de assunto, mas porque algumas verdades exigem pausa. O bilionário sabia que não sairia dali o mesmo. Algo dentro dele já tinha sido deslocado e não havia como voltar atrás. E, enquanto o dia avançava, uma última reflexão se aproximava com força. Se tantos talentos vivem escondidos à vista de todos, o que isso diz sobre a forma como julgamos, escolhemos e ignoramos uns aos outros todos os dias? O bilionário se despediu sem pressa. Não porque tivesse tempo de sobra, mas porque agora entendia o valor de parar. Caminhou alguns metros e olhou para trás, vendo o homem voltar ao silêncio da calçada, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido, dentro dele, profundamente. Ele percebeu que os julgamentos mais perigosos são os automáticos, aqueles que fazemos sem perceber, baseados em roupas, postura, endereço. São rápidos, eficientes e devastadores. Em segundos, definimos quem merece escuta e quem será ignorado. E quase nunca revisamos essas decisões. A aparência, entendeu ele, é um idioma pobre para medir inteligência, caráter ou valor. Ainda assim, é o mais usado. Talvez porque seja fácil, talvez porque poupe esforço. Mas aquela conversa mostrou o preço dessa preguiça moral. Vidas inteiras reduzidas a rótulos frágeis. O tempo, silencioso como sempre, havia revelado algo essencial. Não foi o dinheiro que ensinou, não foi o poder, foi o encontro. Um instante improvável que expôs erros antigos e abriu perguntas novas, daquelas que não se fecham com respostas simples. O bilionário sabia que não poderia salvar aquele homem, e talvez nem devesse. A verdadeira mudança não estava em gestos grandiosos, mas na forma como ele passaria a enxergar o mundo a partir dali. Quem ele ouviria, quem ele deixaria de ignorar. Porque, no fim, o tempo não revela apenas histórias escondidas nas ruas. Ele revela quem somos quando finalmente paramos de julgar pela aparência e começamos de verdade a escutar. E agora me diga, depois dessa história, quem você acha que pode estar passando por você todos os dias sem ser visto? No fim, aquela conversa não mudou o mundo, mas mudou um olhar. E às vezes é assim que as transformações começam. Pequenas, silenciosas, quase invisíveis para quem passa apressado. O bilionário seguiu seu caminho. O homem permaneceu na calçada, mas algo essencial já não estava no mesmo lugar. O tempo tinha cumprido seu papel. A história não é sobre dinheiro nem sobre miséria. É sobre escuta, sobre quantas vidas passam diante de nós carregando bibliotecas inteiras por dentro, enquanto enxergamos apenas capas rasgadas. O tempo revela sim, mas só para quem desacelera o suficiente para perceber. Talvez o maior erro humano não seja julgar, mas acreditar que já sabemos tudo à primeira vista. Porque quando julgamos pela aparência, perdemos a chance de aprender, de crescer, de nos reconhecer no outro. E o tempo, paciente, continua espalhando essas lições pelas ruas, esperando alguém disposto a ouvir. Que essa história fique como um convite para olhar de novo, para ouvir melhor, para desconfiar das certezas rápidas,
Porque, no fim das contas, o tempo não revela apenas histórias escondidas. Ele revela quem nós escolhemos ser diante delas, que muita gente confunde com respeito, mas que também carrega expectativa. Ele imaginava barreiras sociais, culturais, linguísticas. O homem na calçada apenas ouviu, atento, como quem mede mais do que palavras. Quando respondeu, não tropeçou em nenhuma sílaba. A frase veio inteira, bem construída, com uma clareza que desmontou o cenário mental do bilionário. Não houve sotaque forçado, nem esforço visível. A resposta foi direta, precisa, inteligente. O bilionário piscou, quase instintivamente, como se o cérebro precisasse de um segundo extra para aceitar o que acabara de ouvir. Ele tentou outra abordagem. Mudou o tom. Até arriscou uma expressão mais complexa. Talvez fosse coincidência. Talvez sorte. Mas, de novo, o homem respondeu sem hesitar. Não apenas entendeu, elaborou. Acrescentou contexto. Fez uma observação fina, dessas que mostram leitura de mundo. Ali, algo começou a ruir silenciosamente. O bilionário sentiu um leve constrangimento, daqueles que não aparecem no rosto, mas pesam por dentro. Ele percebeu que estava falando para baixo, sem perceber. E o mais desconcertante, não havia ninguém abaixo ali. O homem não pedia explicações, não solicitava simplificações. A conversa fluía no mesmo nível, como se isso sempre tivesse sido o natural. Em algum ponto, o bilionário pensou em inglês, depois em francês, depois em reuniões onde intérpretes eram indispensáveis. Olhou novamente para aquele homem sentado no chão e se deu conta de algo perturbador. Não havia ruído na comunicação. Nenhuma tradução era necessária. A ponte estava ali, sólida, invisível. O barulho da cidade voltou aos poucos. Um ônibus freou. Alguém passou falando alto ao telefone. Uma sirene ecoou distante. Mesmo assim, o bilionário sentia que estava dentro de um espaço isolado, quase íntimo. Não era sobre dinheiro nem sobre caridade. Era sobre entendimento, puro, direto, desconcertante. E foi exatamente nesse momento quando ele percebeu que não precisava de um tradutor para aquela conversa, que começou a surgir a pergunta que mudaria tudo. Se a comunicação era tão clara, o que mais aquele homem carregava que o mundo jamais se deu ao trabalho de ouvir?